Boa tarde, crianças! Vamos então hoje para a nossa aula de Geografia. A professora quer que vocês abram a apostila de vocês lá na página 11, tá bom? Nós vamos ver a contribuição dos portugueses para a formação da cultura brasileira. Vocês já sabem, né? Nós comentamos várias vezes em sala de aula que a língua falada no Brasil é a língua portuguesa, justamente porque nós fomos colonizados, né? O nosso território foi colonizado pelos portugueses. Então, a língua falada no Brasil, as lendas, as cantigas de roda, festas populares regionais, como carnaval, festa junina, cavalhadas, fandango e o Bumba Meu Boi, são todas de origem portuguesa, todas elas, tá? Muitos pratos típicos brasileiros são resultados de receitas portuguesas adaptadas, pois, no período colonial, os portugueses não tinham todos os ingredientes que estavam acostumados a utilizar. Arroz, couve, alface, cebola, pepino, alho, trigo e azeite de oliva são alguns exemplos de alimentos inseridos pelos colonizadores portugueses no nosso hábito de alimentar brasileiro. A feijoada, ela é um prato brasileiro, mas porém ele foi adaptado pelos portugueses, tá? Então, muitas das culturas que nós temos hoje vêm justamente dessa colonização portuguesa. A professora já comentou em sala com vocês que não só dos portugueses nós temos influência, né? Nós temos influência muito grande dos africanos, nós temos dos europeus, né? Os alemães, italianos, das nacionalidades de origem asiática, né? Nós temos aí uma mistura de costumes e tradições. A nossa cultura brasileira é muito rica, justamente por essa mistura de povos, tá bom? Vamos lá na página 12 agora. Acompanhem aí em casa, tá? Os colonizadores portugueses também influenciaram a arquitetura, a arte, literatura e a música, contribuindo para a informação da identidade cultural brasileira. Então, nós temos a mistura do nosso sangue, na nossa aparência, né? Os brasileiros, eles têm uma diversidade muito rica aí, né? Uma diversidade física, e também temos uma diversidade muito rica cultural. Desembaralhe as letras para descobrir as cidades retratadas nas fotografias acima e o que elas têm em comum. Então, aqui nós temos um joguinho, né? Prestem atenção aqui nas duas imagens das duas cidades, tá? Leiam com atenção as legendas e daí vocês desembaralhem aqui essas palavras. Como a professora comentou, não só dos portugueses nós temos influência. Então, nós vamos ver aqui alguns outros povos que também deram essa influência, não só física, mas também cultural para o povo brasileiro de uma forma geral, tá? Então, o primeiro povo que nós vamos ver, além dos portugueses, são os africanos. A maioria dos povos africanos foi trazida pelos europeus na condição de escravizados, para trabalhar no cultivo da cana-de-açúcar e do café. Também na extração de minerais e nos afazeres domésticos, né? Nós já conversamos que quando os africanos vieram para cá, para o nosso território, eles não vieram da mesma forma que vieram os outros colonizadores, né? Eles vieram na condição de escravos, escravizados, para fazer aí o serviço pesado, que no começo os portugueses tentaram escravizar os índios, né? Porém, eles tiveram muita resistência, nós já comentamos sobre isso, muitos morreram, vocês viram nas aulas anteriores a diferença da população na época do descobrimento e a população indígena nos dias de hoje, como, né, que reduziu aí, quase extinta. Então, os colonizadores buscavam alternativas, né? Uma delas, infelizmente, foi aí trazer os africanos como escravizados. Aqui na página 13 nós vamos continuar falando um pouco mais sobre os africanos. Não é porque eles vieram como escravizados que eles não deixaram rastro na nossa cultura. Muito pelo contrário, eles tiveram uma grande influência na cultura que hoje nós temos dita como a nossa cultura brasileira. Nossa cultura é uma mistura de todas as culturas que já passaram por aqui, que já estiveram presentes no nosso território. Então, os africanos escravizados pertenciam a diferentes tribos e reinos lá na África, apresentando, portanto, diferentes características, tanto físicas quanto culturais. Observe no mapa a seguir as principais rotas de tráfico para os africanos do Brasil, tá? Então, tráfico é um comércio ilegal e proibido. Isso que eles fizeram, os portugueses fizeram, trazendo os africanos aqui para o Brasil, não foi uma coisa legal. Muito pelo contrário, né? Era tráfico. Eles praticamente sequestravam as pessoas, vendiam e traziam nas condições de escravo, tá? De acordo com o mapa, as cidades brasileiras que mais recebiam escravizados eram quais? Então, aqui vocês têm 3 lugares principais que os africanos eram retirados, né, do continente africano. E aqui vocês têm aí as cidades principais que recebiam aí, né, que era a porta de entrada desses africanos aqui no nosso território brasileiro. Então, vocês observem aqui no mapa e coloquem o nome dessas cidades que aparecem no mapa, tá bom? A escravidão dos povos africanos do território brasileiro durou mais de 300 anos, até a sua abolição em 13 de maio de 1888. A professora vai pedir para vocês grifarem essa data na apostila de vocês, tá? 13 de maio de 1888. Foi a data em que foi assinado o documento no qual
aboliu, acabou, libertou todos os escravos do território brasileiro. Eles foram privados da sua liberdade e sofriam muitas violências físicas praticadas pelos seus senhores. O maior símbolo da resistência desses povos eram os quilombos, lugares organizados para abrigar os escravizados que buscavam a liberdade. Então nós vamos ver um pouco sobre essas comunidades quilombolas. As comunidades quilombolas são terras onde habitam os descendentes de africanos, que buscam preservar a sua cultura, tradições e as técnicas herdadas dos seus antepassados. Muitas dessas comunidades estão estabelecidas aonde existiam antigos quilombos, né, no tempo da escravidão. De acordo com a Fundação Cultural Palmares, o Brasil conta atualmente com cerca de 2.958 comunidades remanescentes de quilombos, localizadas nas áreas urbanas e rurais, na maioria das unidades federativas. Aqui na página 14 temos uma curiosidade, então, né, sobre esse assunto. No dia 20 de novembro é comemorado o Dia Nacional da Consciência Negra. A data marca a morte de Zumbi dos Palmares, que foi um grande líder no quilombo de Palmares. Lutou pela liberdade dos escravizados e se tornou um nome mais importante de resistência à escravidão naquela época. Ainda na página 14, nós vamos ter um mapa que a professora quer que vocês prestem bastante atenção nele, tá? E depois vocês vão resolver as atividades da página 15. Então aqui nós temos o mapa Brasil, comunidades remanescentes de quilombos. Então aqui vocês podem ver que nós temos números, né? Os números aqui indicando as comunidades que são remanescentes. Todos os estados aqui, né, praticamente todos, nós vamos ter aqui um númerozinho de uma comunidade quilombola, tá? Então vocês prestem bastante atenção e vocês vão responder de acordo com esse mapa, verdadeiro e falso na questão 1, tá? E a 2 e 3 é uma pesquisa. Vocês podem, né, pesquisar aí na internet. Se for necessário, peça o auxílio de um adulto aí que esteja com vocês. Se no momento que vocês estiverem vendo a aula não tiver nenhum adulto disponível, não tem problema. Façam o exercício 1, esperem esse adulto chegar em casa para ajudar vocês a pesquisarem, caso vocês não consigam pesquisar sozinhos, tá? No exercício 2, vocês vão pesquisar na unidade federativa onde você mora, ou seja, no Mato Grosso do Sul. Se existe alguma comunidade quilombola no Mato Grosso do Sul e qual é o nome dela. Se vocês observarem no mapa, no Mato Grosso do Sul nós temos o número 22. Então significa que sim, tem comunidade quilombola aqui no nosso estado. Então é só vocês pesquisarem no Google, por exemplo, comunidade quilombola situada no estado de Mato Grosso do Sul. Né? Com certeza aí, nas primeiras buscas ali, os primeiros resultados já vai trazer aí o nome dessa comunidade e aonde ela está situada, tá? Já no exercício 3, pesquise em livros e sites como é a vida dos moradores das comunidades de quilombos no Brasil. Registre as informações na linha a seguir e participe do debate que o professor vai propor sobre esse assunto. Esse debate aqui nós vamos fazer na nossa próxima aula da semana que vem, que será presencial, tá bom? Então vocês podem pesquisar, provavelmente aonde vocês encontrarem a informação do exercício 2, vocês já conseguem entrar no site e ver as informações de como é o modo de vida dessas pessoas nesse local, tá? Então vocês conseguem, com a pesquisa, responder aí as duas questões, tá? Na nossa apostila de conteúdos, Geografia vai até a página 15. Nós vamos fazer algumas atividades na apostila de atividades agora. Aqui na apostila de atividades, crianças, nós vamos fazer as páginas 63 e 64, tá bom? Então aqui fala sobre a nossa formação da população com a sua diversidade cultural. Não só dessa aula de hoje, são essas questões, mas também da aula anterior que foi feita em sala, tá? Então aqui vocês vão fazer o exercício 1 da página 63, que é recortar aqui essas imagens e montar aqui a representação dessa diversidade cultural. Essa imagem, para vocês observarem como ela deve ser montada, ela está aqui na página de abertura da nossa unidade, tá? Que nós vimos aqui na aula anterior. Essa imagem aqui. Então vocês vão retratar ela aqui na apostilinha de atividades, tá? E depois, de acordo com os estudos que nós vimos até a aula de hoje, vocês vão montar, né, o quebra-cabeça e marcar o X aqui na opção que vocês acham mais adequada, tá? Depois, na página 64, vocês têm um pequeno texto sobre os povos indígenas, tá? A professora vai tampar aqui para vocês não verem, né, a resposta. Então, vocês vão ler com atenção esse texto aqui e procurar as palavras pedidas aqui, né, no caça-palavras. Bem simplesinho, bem facinho. Se tiverem dúvidas, chamem a professora que eu vou ajudar vocês, tá bom? E mandem a foto para a professora, que a professora já faça a correção se vocês estão fazendo certo ou errado, tá? A nossa aula de geografia de hoje é apenas isso. Agora a professora vai passar para vocês, nesse mesmo vídeo, para ficar mais fácil vocês assistirem tudo de uma vez, a aula e a atividade de filosofia, tá? Se vocês quiserem, podem pausar o vídeo ou tirar ele, fazer as atividades de geografia, depois voltar a assistir novamente para fazer filosofia. Ou vocês assistem, né, tudo junto e daí vocês fazem depois as atividades. Tá bom, crianças? Vamos então agora para a aula de filosofia. Bom, crianças, para a aula de filosofia, nós vamos fazer as páginas 8, 9 e 10 da apostila de vocês, tá? Acompanhem com a professora na página 8, que eu vou fazer a leitura desse textinho e explicar o que vocês devem fazer.
O texto a seguir aborda algumas diferenças que existem entre as pessoas. Leia com atenção e converse com os colegas sobre o que entendeu e as dúvidas que surgiram durante a leitura. Aqui a professora vai sugerir que vocês conversem com alguém que esteja aí na casa de vocês, uma vez que hoje a nossa aula é remota, tá? Então, somos todos diferentes. As diferenças físicas são as mais facilmente observáveis. As pessoas, entretanto, não se diferenciam apenas no aspecto físico. Com relação à personalidade, as pessoas podem ser quietas, voltadas mais para dentro de si mesmas, alegres, barulhentas, muito sociáveis, independentes, inseguras, otimistas, carentes, agressivas, enfim. A variedade é tal que não conseguimos listar todos os tipos. O que isso significa, pessoal? Que uma pessoa é diferente da outra, não só na aparência física, mas também na sua personalidade. O que é personalidade? É um conjunto de características que formam a maneira habitual do ser, pensar, sentir e agir de uma pessoa. Então tem pessoas que são mais alegres, tem pessoas que são mais, retraídas, tem pessoas que conversam muito, tem pessoas que são muito quietas, tem pessoas que são tímidas, tem pessoas que são mais carinhosas, tem pessoas que são mais agressivas. Então cada pessoa tem a sua própria personalidade, ninguém é igual a ninguém, tá? Aqui na página 9, nós vamos responder aqui o exercício 1, 2, 3 e o 4, que vai até a página 10, tá? Obviamente, vocês vão fazer com alguém na casa de vocês. Pode ser o irmão, a irmã, o tio, o avô, o pai, a mãe, um colega. Quem estiver aí que puder auxiliar vocês nessa tarefinha, tá? De acordo com as orientações do professor, realize então as atividades. 1. No último parágrafo do texto, são citadas algumas características de personalidade das pessoas. Sublinhe o trecho do texto que constam essas características. E se tiver alguma dúvida sobre o significado de alguma palavra, peça ajuda ao professor. Então, aqui no texto, vocês vão procurar aonde tem as características de cada pessoa, que vai ser diferente. E se vocês tiverem dúvidas sobre alguma palavra, vocês podem tirar a dúvida com a professora mesmo no privado, tá? Pense e converse com seus colegas sobre essas perguntas. Quais são as características físicas e a de personalidade? Então, vocês vão pensar agora e refletir quais são as suas características físicas. Eu sou alto, eu sou baixo, eu sou moreno, eu sou loiro, eu sou magrelinho, eu sou mais cheinho. Eu tenho olhos escuros, eu tenho olhos claros, minhas mãos são grandes, minhas mãos são pequenas. Então, pense nas suas características físicas. Depois, vocês vão pensar nas suas características de personalidade. Eu sou mais tímido, sou mais conversador, eu gosto de socializar, eu gosto de ficar sozinho, eu sou muito alegre, não, eu sou muito nervoso, sou calmo, sou agitado. Pensem daí nas suas características de personalidade, como você é por dentro, tá? Aí, vocês trocam ideia com alguém que esteja aí próximo de vocês, para a pessoa também pensar nas características físicas dela e nas características de personalidade. Aí, vocês vão colocar as conclusões de vocês nesses dois quadros. O que vocês chegaram de conclusão? Na característica física de vocês daí, tá? E nas suas características de personalidade. Então, tudo que vocês pensaram, vocês vão escrever. Física é como você parece, sua aparência. Personalidade é como você interage com as outras pessoas, tá? 4. Sublinhe uma característica registrada em cada quadro anterior, depois leia os próximos itens e escreva as informações solicitadas, considerando a característica que você sublinhou em cada quadro. Letra A. Escreva o nome de uma pessoa com quem você convive e que tem uma característica física semelhante à sua. Semelhante é parecido. Então, você vai colocar o nome da pessoa e a relação que há em vocês. Característica física. Então, digamos que você é loiro ou loira. Quem que mora com você que também é loiro ou loira? Aí você vai colocar o nome da pessoa e a relação que há. Por exemplo, é a minha mãe? É o meu pai? Meu irmão? É meu amigo? É minha avó? É minha tia? É meu sobrinho? Então, vocês vão colocar a relação entre vocês, tá bom? Letra B. Escreva o nome de uma pessoa que convive com você, que tem uma característica física diferente da sua. Aí, se você é loiro ou loira, A professora está dando um exemplo aqui só, tá? Você vai procurar alguém que more com você que não seja loiro, que seja o contrário, uma característica diferente, Moreno, morena, o ruivo, ruiva, enfim, uma característica diferente. Aí você vai colocar o nome da pessoa e a relação de parentesco. É meu pai, é meu irmão, é meu tio, tá? Letra C. Escreva o nome da pessoa com quem você convive que tem uma característica de personalidade semelhante à sua. Então, se você colocou que você é uma pessoa que conversa muito, muito conversador, e digamos que a sua mãe também é uma pessoa que conversa muito. Então, você vai colocar o nome da pessoa e a relação de parentesco. E na letra D, escreva o nome de uma pessoa que convive com você, que tem uma característica de personalidade diferente. Então, se você colocou na sua característica que você conversa muito e o seu pai é muito quieto, ser quieto, muito quietinho, mais caladinho, é diferente de conversar muito. Então, você vai colocar o nome e a relação de parentesco. Tá bom, crianças? A nossa aula de filosofia hoje é só essa reflexão, das pessoas, como elas podem ser diferentes, as personalidades, e as diferenças físicas.
É engraçado como que o conteúdo casa, né, com geografia, que nós estamos vendo justamente essa diversidade na nossa cultura, não só física, né, mas também a cultural como um todo. E aqui em filosofia nós estamos analisando essa diversidade, mas nas pessoas, né, aparência, personalidade, uma coisa aí está relacionada com a outra. Tá bom, crianças? Então essa é a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, chamem a professora que eu dou uma ajudadinha, tá? Fiquem todos com Deus, mandem a foto para a professora e até amanhã. Tchau para vocês.